Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Vivi um bom tempo aqui na Terra já estou aí com meus 40 anos, embora muitos aí questionem, né? Falam, como assim, Leandro? Você dorme no formol? O que acontece, né? É porque pode ser por causa do tamanhinho, pequenininho, né? Mas na verdade eu puxei minha mãe também era a filha mais velha entre as irmãs e não aparentava ser a mais velha, tá? Era aquela pequenininha, conservadinha, então eu puxei. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Por que eu resolvi trazer essa mensagem? Porque eu acho que a gente tem que compartilhar realmente aquilo que nós somos. Eu creio que ninguém está por acaso aqui nessa terra, nesse mundo. Você não caiu aqui, tipo, vou viver uma vidinha aí e tal, percorrer aqui por essa terra e depois eu dou um tchau e acabou. Deixo o meu legado, enfim, não é só isso, eu creio, né? Tem muitas coisas aí na minha caminhada eu queria compartilhar com vocês que pode ser bom para você, né? Como foi para mim, meus erros e acertos. E aí, gente, o que acontece? Ali já na minha infância, né? Fui criado um tempo ali com a minha mãe, na infância, e depois minha mãe tinha uma agenda pesada, dinâmica de trabalho, e eu ficava com a minha avó. E acabei morando um bom tempo com a minha avó. Fui criado aquele netinho que é filho, sabe? E as tias, né, que eram as filhas da minha avó, irmãs da minha mãe, também acabaram de alguma forma me criando, né? E a gente acabou sendo meio que irmãos. Então a nossa relação sempre foi assim, as tias meio que com uma sensação de mãe e tal, e até de irmã, né? Então eu tenho muito carinho por elas e por toda a minha família. Então fui criado ali pela minha avó um bom tempo e depois voltei a morar também um tempo com a minha mãe. Tive ótimas influências, minha família muito cuidadosa, né? Mas gente, a gente vai crescendo e aí os desafios vão chegando, você tem que começar a tomar as decisões, né? Afinal de contas você começa a estudar e aí você está estudando, mas até então você não entende por que você tem que estudar. Você estuda porque os pais falam, você tem que estar lá, né? Você tem que estudar, porque todo mundo estuda. Eu tive muita dificuldade na escola, no sentido não de nota. Eu creio que eu tinha muito potencial, mas o medo me paralisava em muitas áreas. Qual era esse medo? O medo de perguntar, de tirar dúvida, o medo de se expor, o medo da opinião dos outros, né? Eu creio que, assim como eu, você também teve aqueles amigos que eram mais desenvoltos, aqueles que eram mais livres na sala de aula, que sentavam lá na frente, questionavam, perguntavam, não saíam da escola sem dúvidas, né? Eu admirava essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, né? Porque isso foi percorrendo por toda a minha juventude, até a fase adulta também. Eu tive muita paralisia por causa disso. Com medo, né, de perguntar as coisas, medo de se expor, né? Medo da opinião das pessoas. Isso poderia ter me levado talvez para um quadro de depressão. Eu não sei como você está passando hoje, então por isso que eu quero compartilhar essa mensagem. Para que você entenda que você não está por acaso nessa terra. Você tem um propósito, você tem um chamado, que às vezes pode ser muito além do que você imagina. Saiba que existem tesouros que ainda você não descobriu. E eu pude descobrir alguns deles e estou em busca dos demais que eu tenho certeza que estão disponíveis. Basta eu acessar. Queridos, então minha vida ficou nessa, né, sempre de um medinho ali, um medinho aqui. Nos meus 15 anos de idade, eu passei a morar com uma tia que cuidou de mim, né, a querida tia Márcia, o tio Luiz também, a tia Sônia, o tio Divaldo também, o tio Arruda, né, a famosa Rudinha. Cuidaram bem de mim também, numa fase que eu tive com hepatite. E nessa fase que eu fiquei ali na tia Márcia, ela era uma recém-convertida ao evangelho, né? Só trazendo um pouquinho a história da minha família, embora se considerava uma família católica cristã, tudo, mas a gente não chegava a ser assim muito adepto, a seguir mesmo, ir na igreja, não lembro da gente indo mesmo à igreja. O que aconteceu? Eu fui morar com essa tia, né? Essa tia teve um encontro ali com Jesus recente. Ela estava naquele primeiro amor e ela começou a falar do amor de Deus para mim. E eu ainda muito cético, não acreditava muito, só respeitava. Então eu não queria nada daquilo para mim. Eu achava que não tinha nada a ver. Só que eu sempre fui da pessoa, eu sempre fui codependente em falar não para as pessoas. Eu queria sempre agradar todo mundo, não queria ser desagradável. Então eu nunca falei não, mas eu ia meio que assim à contra-vontade para a igreja, quando ela me convidava, né, tal. E até que teve um acampamento lá uma vez, eu só queria saber de uma coisa, vai ter futebol nesse acampamento?
vai ter piscina e tal. Aí o pessoal falou que ia ter, eu falei, então eu vou pra cima, eu quero isso. Isso aí, esse tempo, eu já tinha melhorado da hepatite, já estava melhor e tal, e eu fui nesse acampamento. E eu tive a oportunidade ali de tomar uma decisão. Queridos, eu senti um ambiente, não sei, a atmosfera me levou a tomar essa decisão. Eu senti um ambiente de graça, de amor, sabe? As pessoas, os jovens ali, muito afetivos, assim, sabe? Amorosos, tal, me tratando de uma forma que eu nunca tinha sido tratado, né? Assim, por amigos, por pessoas principalmente desconhecidas. E eu senti um amor muito forte, né? Então, em uma das celebrações que tinha nesse acampamento, teve um apelo, assim, um convite, na verdade, eu posso dizer, se eu queria aceitar Jesus no meu coração. Aquilo foi forte. Eu era muito tímido, eu tinha vergonha, mas eu levantei a mão naquele momento, fui lá na frente e eu me rendi mesmo, com todas as forças. E a partir daquele dia, tudo foi diferente. As coisas começaram a mudar. Eu não sabia o que era, hoje eu entendo. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele cumpriu o propósito dele, ele voltou para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Você se torna o templo do Espírito Santo. E esse templo que podia estar todo sujinho, ou com os cômodos tudo trancados, de alguma forma ele vai batendo com todo cuidado e respeito que o Espírito Santo tem, porque ele não invade, né? Ele convida, ele bate na porta. E eu fui sentindo em várias áreas da minha vida que estavam acontecendo mudanças. Então, na medida que eu ia abrindo meu coração, na medida que eu ia abrindo para a cura nessas áreas, as coisas iam acontecendo e minha vida começava a mudar. Vou resumir bem, né? Aconteceram grandes coisas aí, eu fiz parte de uma igreja, descobri talentos, né? Dons. Mesmo assim, queridos, eu tinha ainda muita vergonha de expor o meu talento, né? O futebol, por exemplo, que era uma coisa que eu desde criança eu já jogava com adultos lá, com 5, 6 anos de idade eu já jogava, era considerado um bom garoto de bola, né? Bom de bola e tudo, me convidavam para ir para os times e tal. Quando eu jogava entre os amigos eu arrasava, jogava muito bem e tudo, mas quando eu ia para um campeonato, alguma coisa que me expunha mais, eu travava e eu não jogava nada. Parecia que eu não sabia nem o que era a bola. Como eu era aprisionado pelo medo. Então, depois dessa decisão que eu tomei, eu comecei a ser liberto desse medo. E outros medos também. Eu tinha medo do escuro, eu não dormia sozinho, eu não ficava em ambientes sozinhos, eu tinha muito medo também de coisas que eu nem entendia. Então, eu comecei a ter uma libertação. Então, passou-se ali a adolescência, eu ali com Jesus, né, já servindo em ministérios de louvor, começando a tocar violão. Me lembro de vários tios que foram marcantes assim na época, né, os tios da igreja, e a gente tinha reunião de adolescentes, reuniões de jovens, né? Eu levava aquilo muito a sério. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que não levaram a sério ou não estavam com o coração naquilo. E hoje, não sei, às vezes muito como estão alguns, mas eu sei que muitos se perderam, porque eles não tinham entendido ainda o que era o caminhar com Jesus. Queridos, quando eu falo que eu prefiro falar dessa forma mais tranquila e mais leve do que falar a palavra religião, porque de fato as coisas aconteceram para mim de uma forma muito natural e muito tranquila. Eu não senti nenhuma imposição. Eu sentia que na medida que eu falava assim, as coisas iam acontecendo. Então, olha só, a minha juventude foi muito saudável, né? Eu ainda tinha uns pecados escravizadores, sabe? Como pornografia, algo que eu não conseguia sair daquilo, né? Eu não sabia como lutar contra aquilo. Eu sabia que não era coisa legal, que estava me escravizando, mas eu não sabia como sair dessa. Eu orava a Deus, eu vencia muitas vezes, mas depois eu caía, e quando eu caía era uma caída terrível, que me deixava bem deprimido, bem para baixo. E eu fui aprendendo a lutar com as armas certas. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo. De repente você está se identificando com isso, de repente você não está sabendo como lutar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela está recheada de promessas para a sua vida. Talvez você ainda não teve a coragem, ou você não teve a oportunidade de conhecer isso, de experimentar, de buscar e de acessar o que está disponível para você. Você tem uma vida
muito próspera aqui na Terra, te esperando. Talvez você se enxergue como, eu sou, isso não é pra mim, eu não sou próspero, isso aí acontece com todo mundo, menos comigo. Tira esse pensamento. Você precisa tomar posse da identidade que você tem. E a sua identidade é a identidade de filho de Deus. Olha só, nós somos criaturas feitas por Deus. Mas nem todos se tornam filhos de Deus, porque não acessam. Quando você acessar intencionalmente a paternidade que te é disponibilizada, tudo vai mudar na sua vida. Isso pode começar daí onde você está assistindo esse vídeo agora, no seu quarto, ou aonde você esteja agora, na sala, na cozinha, no trabalho. De repente você está numa viagem aí a trabalho, você parou agora para assistir esse vídeo. Deus tem um plano na sua vida. Pode ser uma coisa muito vaga falar isso para você. Que Deus, Leandro, como assim? Ele não aparece. Realmente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas das coisas que a gente espera. Então tenha fé. Deus, Ele quer que você descubra a sua vida nele. Queridos, eu posso falar para vocês que hoje eu podia falar, hoje eu moro numa boa casa, eu tenho uma linda família. Sim, tudo isso foi fruto. Tudo isso é fruto. Mas olha só, eu continuei com muitas lutas e continuo até hoje. Mas mudou tudo, porque hoje eu entrego o meu fardo para Jesus. O meu quarto de guerra é esse aqui, ó. É onde todas as manhãs eu venho e apresento ao Senhor a minha gratidão e falo, Senhor, faça a minha vida ter sentido esse dia de novo. O dia de amanhã não chegou ainda, eu não me preocupo com ele, porque o dia de amanhã não existe. Então é nesse dia, é nessa hora que você tem que se preocupar, com o dia de hoje. Então quais as decisões importantes que você tomou hoje? Querido, começa do começo, sabe? É até redundante falar, mas vai do começo. Começa com um passinho de cada vez, convidando o Pai para um relacionamento. Senhor, se realmente o Senhor existe, fala comigo. Pode ter certeza que Deus vai se revelar, você vai começar a ter intimidade com Ele. Em relação a uma igreja, a algum lugar para você frequentar ou participar, Ele mesmo vai te encaminhar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E sabe o que mais legal que vai acontecer? A sua vida vai fazer sentido para as outras vidas. Então, hoje, eu sou a minha identidade, eu sou um filho amado de Deus. E eu digo com propriedade que eu sou um filho amado de Deus, vencendo em várias áreas, né? Na área da procrastinação, da codependência que eu falei para vocês, na área da sexualidade, porque eu considero que eu venço um dia de cada vez. São coisas que eu estou vencendo todos os dias, graças a Deus. Áreas que eu não caí mais, mas sempre a gente tem que vigiar, então por isso que é um dia de cada vez, a gente não vai caindo nunca mais, um dia de cada vez. Bom, eu queria deixar essa mensagem para você, tá bom? É muito bom poder compartilhar isso, né? E tem outras experiências também, fica para um outro vídeo que eu possa compartilhar, mas hoje fica essa mensagem. Vá em busca da sua verdadeira identidade, porque tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido, a sua vida profissional, a sua vida conjugal, a sua vida financeira. Tudo vai fazer sentido quando você realmente entender o princípio de tudo isso, que está em Deus. Não existe outro caminho, querido. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você curtiu essa mensagem, então dê um like, se inscreva no canal, né, que a gente sempre vai ter algo para compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Beijão. Fui.